Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 19. Nós estamos, ao longo de todo o ano, expondo o livro de Atos e chegamos agora já no verso de número 7 do capítulo 19. Semana passada olhamos para os primeiros versículos do capítulo 19 e agora nós vamos dar continuidade. Aliás, semana passada nós olhamos até o verso de número 7, hoje nós vamos olhar a partir do verso de número 8, Atos capítulo 19, a partir do verso de número 8. Eu peço que você acompanhe com bastante atenção, com interesse. Esse é o nosso primeiro desafio, né? A leitura da palavra do Senhor. Não permita que nada atrapalhe você de ler com atenção e de se esforçar para ser um bom ouvinte da palavra do Senhor. Atos 19, a partir do verso 8. Diz assim a preciosa palavra do Senhor. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles. Levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre as pessoas possuídas de espírito maligno, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, Pai celestial, nós te damos graças por podermos cultuar ao Senhor e como tem sido prazeroso e abençoador prestar esse culto ao Senhor. E agora, Pai, pedimos que o Senhor nos abençoe na pregação da Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, clareza de entendimento, dá-nos disposição mental, física. Abençoa o que prega e aos que ouvem, aos que aqui estão, aos que acompanham pela transmissão. Dá-nos, ó Deus, condições para que sejamos bons ouvintes e praticantes da Tua preciosa palavra. Fala também ao coração das crianças que já subiram. Usa a vida do Micael, da Sara, também na vida deles, para que eles aprendam mais a respeito de Cristo e aprendam a amar ao Senhor sobre todas as coisas. Pedimos estas bênçãos no nome de Jesus, o nosso amado Senhor, o nosso Redentor. Amém. Irmãos, vai chegando o final do ano, e é comum, por exemplo, os canais de televisão promoverem, os encontros dos artistas. Alguns dos canais promovem até festividades, festa especial de fim de ano. Alguns fazem amigo secreto e transmitem depois. Alguns têm até música especial, não é verdade? Estão lembrados? Algumas músicas ficam gravadas. Eu, por exemplo, me lembro de algumas músicas desses especiais de fim de ano de determinados canais de televisão. Um deles, eu me lembro, não me lembro em que ano foi, mas os artistas desse canal de televisão cantavam o seguinte refrão: depende de nós. Estão lembrados? Depende de nós. E isso ficou na minha mente.
E eu já disse aqui algumas vezes que é muito perigoso acreditarmos nisso, acreditarmos que depende de nós, que as coisas dependam inteiramente de nós. E quando nós pensamos, queridos, por exemplo, sobre o reino de Deus, sobre a obra do Senhor, pensar, por exemplo, que a obra do Senhor dependa única e exclusivamente de nós, que nós devemos fazer a obra do Senhor com a consciência de que se falharmos, então está tudo acabado, então a obra não será feita e não será realizada e os propósitos do Senhor não serão alcançados, é um erro. Por bastante tempo, ou por algum tempo pelo menos, eu carreguei isso. Ouvia em mensagens sobre missões que se eu não fizesse, as pessoas não seriam salvas e a obra dependia de mim, a obra dependia dos crentes. Então é um erro, queridos, achar que a obra do Senhor dependa única e exclusivamente de nós. Mas há um outro erro. Ao sairmos dessa posição de que que as coisas dependam de nós, nós podemos cair num outro erro. É o erro de que, se depende de Deus, se Deus é soberano, e se a obra é do Senhor e depende dEle, então eu estou livre da responsabilidade. Deus que o faça. Podemos achar e até dizer como Moisés disse, teve coragem de dizer para Deus, lá em Êxodo 3, quando Deus aparece para Moisés e diz assim: você irá até Faraó, porque eu vou usar você para libertar o meu povo. Há um momento que Moisés, depois de dar várias desculpas, Moisés chega a dizer para Deus: Senhor, envia quem o Senhor quiser, menos a mim. Irmãos, achar então que por a obra não depender de nós, por Deus ser o Todo-Poderoso, soberano, e então nos esquivarmos da nossa responsabilidade é um outro erro. Queridos, conquanto a obra do reino de Deus não dependa das nossas forças, não dependa da nossa, única e exclusivamente da nossa ação, é um erro achar então que podemos nos esquivar e não trabalharmos na obra do Senhor. O texto que nós acabamos de ler nos ensina que sim, a obra é do Senhor, o soberano Senhor, o reino de Deus. Deus é quem dá o crescimento do seu reino de forma soberana. Mas Deus, em sua soberania, resolveu usar as nossas vidas. Então, queridos, é isso que nós temos visto ao longo do livro de Atos. Deus, o Senhor Jesus, depois de dizer lá em Atos 1:8, que os seus discípulos receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e então eles seriam suas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ao olharmos, queridos, para os versículos que nós acabamos de ler, nós aprendemos que Deus soberanamente promove o crescimento do seu reino, utilizando a sua igreja na pregação do Evangelho, mas também utilizando inclusive aqueles que invocam o nome de Jesus de forma indigna. E Deus vai puni-los, mas Ele faz isso para promover o engrandecimento do seu nome, do seu reino, levando homens a temê-lo e também os cristãos a uma vida de comprometimento integral com Ele. O resumo da mensagem desta noite é este: Deus realiza a sua obra, promove o crescimento do seu reino de forma soberana, utilizando a sua igreja, utilizando as nossas vidas na pregação da palavra e utilizando mesmo aqueles que usam de forma indigna o nome do Senhor para o crescimento do seu reino, mas Ele vai punir aqueles que usam o nome do Senhor de forma indigna. E nós vamos aprender isso em duas partes. A primeira delas, queridos, é que Deus promove o crescimento do seu reino através da sua igreja na pregação da sua palavra. Olhem comigo novamente a partir do verso de número 8. Registrou assim nosso irmão Lucas: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. O apóstolo Paulo está em sua 3ª viagem missionária. Ele está na cidade de Éfeso, uma cidade muito importante. Nós vimos na semana passada, Paulo, quando chega ali, depois de ter passado rapidamente por lá, Paulo retorna ali e Paulo encontra um grupo de discípulos de João que, ao interpelá-los a respeito do batismo e do Espírito Santo, eles dizem assim: não sabemos, não conhecemos o Espírito Santo. Gente que tinha ouvido, digamos assim, um evangelho pela metade.
E nós aprendemos na semana passada, queridos, que a igreja do Senhor Jesus precisa conhecer o Evangelho de forma integral e precisa viver o Evangelho para que possa ter uma vida firme aqui. Então, queridos, nós vimos Paulo pregando aqueles discípulos de João, Paulo então pregando o Evangelho, que não é apenas o Evangelho do arrependimento, mas é o Evangelho do arrependimento e da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo vai falar para eles a respeito de Jesus, Paulo impõe as mãos, eles recebem o Espírito Santo, acontece uma grande bênção ali. Então nós começamos a ver, queridos, a respeito da importância do Evangelho. E é por isso que, ao olharmos para o verso de número 8, se de fato o Evangelho é importante, nós precisamos conhecer o Evangelho e viver o Evangelho, o que Paulo faz? Nós lemos aqui que no verso de número 8, que Paulo prega o Evangelho. Paulo começa durante 3 meses, diz o texto, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, onde ele falava ousadamente e discutia. Vejam, irmãos queridos, que Deus promove o crescimento do seu reino, usando as nossas vidas, como usou a vida do seu servo Paulo, o apóstolo Paulo, na pregação da palavra. E nós podemos perceber, queridos, que essa é uma responsabilidade da igreja. Conquanto, irmãos, não dependa de nós a salvação das pessoas, no sentido de que nós não temos poder para salvar ninguém, Deus, em sua soberania, resolveu usar as nossas vidas na pregação, para a pregação da sua palavra. E de fato esta é uma responsabilidade nossa. Ao pensarmos a respeito do reino de Deus, do reino do Senhor e da expansão e crescimento do reino do Senhor, não podemos dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Deus é que fará. Deus use a vida de quem Ele quiser, Deus levante quem Ele quiser, se Ele quiser inclusive que Ele use os anjos, que Ele escolha as pessoas que Ele queira, menos a mim. É um erro, é um pecado isso. Nós, queridos, precisamos entender a nossa responsabilidade dentro do plano soberano do Senhor, do engrandecimento do seu reino. Então, nesse sentido, conquanto não dependa de nós, de fato Deus quer nos usar, depende dEle, mas Ele quer usar as nossas vidas, e então devemos pregar a palavra do Senhor. De que forma? Em primeiro lugar, percebam que o texto diz que Paulo, durante aquele período, aqueles 3 meses, na sinagoga, ele falava ousadamente, é uma pregação com ousadia, é uma pregação, queridos, de forma corajosa. Nós não podemos pregar de forma tímida. Há aqueles que pregam como se não acreditassem naquilo que estão falando. Nós ouvimos há pouco tempo a ilustração de alguém que pregava, alguém que era um pastor, e não sei se foi o reverendo Wellington que fez, foi o senhor, né, reverendo? De um pastor que ensinava a verdade e as pessoas não eram convencidas, e um artista que ensinava não verdades bíblicas, mas contos e fantasias, e as pessoas se convenciam daquilo. E a diferença entre eles, disse aquele artista ao pregador, era: eu falo coisas que não são verdadeiras, mas de forma convicta, como se fossem, acreditando naquilo. O Senhor fala de coisas verdadeiras como se não fossem verdade. Irmãos queridos, quanto da nossa pregação, do nosso testemunho, é feito como se nós de fato não crêssemos nisso, e vamos testemunhar para alguém e falamos, parece que com medo da pessoa não acreditar, com medo da pessoa não aceitar, ou mesmo demonstrando dúvidas. Se nós não acreditamos naquilo que nós falamos, por que os outros irão acreditar? Já parou para pensar nisso? Por que um colega de trabalho seu vai acreditar no que você prega, no que você testemunha, se você não fala com convicção, se você não fala com ousadia? Falar, queridos, com ousadia é falar de fato com convicção, é falar de forma corajosa, é falar acreditando naquilo que nós cremos. Daí a palavra do Senhor dizer que durante aquele tempo ele esteve ali pregando, e percebam que diz o texto no verso de número 8, que durante 3 meses ele falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Percebam, irmãos, que essa ousadia tem a ver então com coragem. A expressão aqui diz, a palavra aqui traduzida na nossa versão como
ousadia é com coragem, com intrepidez. E diz também o texto que ele discutia, e a ideia aqui, meus irmãos, de discutir é que Paulo apelava para a lógica daquelas pessoas. E há pregações de Paulo, nós não temos tempo aqui para analisar agora as pregações do apóstolo Paulo e outras pregações nas Escrituras, onde nós vemos que ele apelava para a lógica das pessoas. Não era uma pregação sem sentido, mas era uma pregação centrada em Cristo e levando as pessoas a entender, inclusive de forma lógica, o plano de Deus, o plano da redenção. É por isso, queridos, que quando nós vamos pregar, nós vamos estar preparados. Não é falar para a pessoa de qualquer jeito, olha, você precisa acreditar em Jesus e a pessoa quer saber mais e você nem sabe. Você não sabe argumentar, você não sabe falar a respeito do plano da redenção. Não sabe falar do porquê da redenção, não sabe falar sobre a necessidade de salvação, não sabe falar sobre o porquê então Jesus veio ao mundo e sobre a importância de crer no Senhor Jesus e a obra de Cristo. Você precisa saber articular. Não que você tenha que ser uma pessoa, um orador exímio, não é isso. Mas nós precisamos, irmãos, estar preparados no básico para levarmos as pessoas a entenderem o Evangelho. Então, uma falha, você não estar preparado é uma falha sua. E você não vai poder diante de Deus dizer, Senhor, eu não sabia articular porque eu nunca aprendi isso. Você deve se preparar. Nós temos, queridos, aprendido a palavra do Senhor nesta igreja, nós temos aprendido na escola dominical, nós temos aprendido através das pregações do culto da manhã, nós temos aprendido através das pregações dos cultos da noite, nós temos aprendido nas reuniões de sociedades internas. E se não tem sido suficiente, você pode chegar nos pastores e dizer, eu quero aprender melhor, eu quero aprender a argumentar, eu quero aprender a evangelizar. E é claro que você não ficará sem uma resposta. Então Paulo pregava com ousadia, com intrepidez, com coragem. E ele pregava também articulando, levando as pessoas, não uma mensagem sem pé nem cabeça, mas ele pregava apontando para Cristo, mostrando que o Antigo Testamento falava de Cristo. Ele apontava para a necessidade de redenção. No Areópago, ali em Atenas, ele aproveitou a oportunidade diante de tantas imagens de deuses, falsos deuses, e olhou e apontou sobre naquele que era o Deus desconhecido e levou aqueles atenienses a refletirem sobre o Deus desconhecido. Paulo aproveitava as oportunidades e Paulo pregava, ele discutia, ele argumentava, ele arrazoava com convicção, com conhecimento da palavra. É responsabilidade nossa a pregação do Evangelho e não uma pregação de qualquer jeito. É responsabilidade nossa, onde nós trabalhamos, onde estudamos, dentro de casa, para com os nossos familiares. Pregarmos, testemunharmos a palavra do Senhor, com convicção, com discernimento, com clareza, para que as pessoas ouçam. Sim, é fato que a conversão não é responsabilidade nossa. Não é pela nossa boa argumentação que nós vamos conseguir converter alguém. Nós sabemos disso, isto é obra do Espírito Santo. É verdade que já houve na história pessoas que pregaram até com muita dificuldade e o Senhor converteu. Nós não estamos discutindo isso. Eu me lembro ao ler a biografia de Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ler que enquanto ele, numa época ainda adolescente, num período de nevasca na Inglaterra, em Londres, ele indo para a igreja teve dificuldade de chegar até a sua igreja e por isso ele acabou indo para uma outra igreja, uma igreja mais próxima. E aquele adolescente não convertido entrou naquela igreja que não era sua, se não me falha a memória, era uma igreja metodista e não a batista. E ao entrar naquela igreja, ele percebeu que a pessoa que estava ali à frente não era o pastor daquela igreja. Por causa da nevasca, nem o pastor da igreja conseguiu chegar ali. Então era um homem, possivelmente um diácono, não me lembro bem. E porque o pastor não conseguiu chegar ali, aquele homem, iletrado, com dificuldade, abriu a palavra do Senhor e pregou. Um texto que dizia, olhem para mim e vocês serão salvos.
E diz Spurgeon na sua biografia, na sua autobiografia, que enquanto aquele homem iletrado, aquele homem com dificuldades para falar, aquele homem sem eloquência pregava, ele sentia como se o próprio Deus estivesse falando com ele, e que a mensagem era para ele, que ele deveria orar, olhar para o Senhor e ser salvo. Olhem para mim e vocês serão salvos. E aquela mensagem, através daquela mensagem, o Senhor, através do poder do Espírito Santo, convenceu e converteu aquele adolescente, que depois veio a se tornar um pregador grandemente usado pelo Senhor. Não há dúvidas, irmãos, que o poder para a salvação é do Senhor. Quem convence não é a nossa eloquência, não são as nossas palavras bem articuladas, mas é o Espírito Santo. Mas isso, queridos, não nos isenta de nos prepararmos para apresentarmos a mensagem do Senhor da maneira mais clara, mais fiel possível das Escrituras. Paulo fazia isso. É verdade que Deus vai usar quem Ele quer, e vai usar pessoas iletradas, e vai usar pessoas com dificuldade. Mas isso, meus irmãos, não significa então que devemos negligenciar a nossa responsabilidade de nos prepararmos cada vez melhor para apresentarmos o Evangelho, o testemunho da palavra do Senhor, com ousadia, com coragem, com convicção, de maneira clara, de maneira objetiva, de maneira proveitosa. Assim que Paulo agia. E é esta a nossa responsabilidade. Afinal de contas, Deus, em sua soberania, resolveu usar a nós para o crescimento do seu reino, na pregação da sua palavra. Mas o texto também, queridos, diz, no verso de número 9, que era uma pregação com sabedoria, 9 e 10, e com regularidade. Olhem comigo, o verso de número 9 diz: mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles e, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Aqui cabe uma observação que eu acabei pulando, porque o verso 8 diz que Paulo falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. E agora no verso de número 9 fala sobre que eles falavam mal do caminho. O que é reino de Deus? O que é caminho aqui? Irmãos queridos, a ideia aqui de reino de Deus, a ideia de caminho, como aparece no verso de número 10, é a ideia do Evangelho. Então, queridos, a expressão reino de Deus em Atos refere-se ao Evangelho, como vemos aqui no verso 9, a palavra caminho, e no verso de número 10, a expressão palavra de Deus, que assim a palavra do Senhor crescia. Vai dizer no verso de número 20, e no verso 10 diz que Paulo, então, que eles ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. É o Evangelho, queridos, o reino de Deus estabelecido e se expandindo, e o reino de Deus que foi inaugurado com a vinda de Jesus, e nós estamos celebrando o Natal. É o reino de Deus que foi inaugurado, e que será, com o retorno de Jesus, ele será consumado, mas é o reino de Deus que é apresentado através do Evangelho. Paulo então pregava o Evangelho, mas algumas pessoas começaram a falar mal do Evangelho, começaram a falar mal do caminho, conquanto, irmãos, Paulo pregasse com ousadia, com intrepidez, com clareza. Nós lemos no verso de número 9, que alguns, eles demonstravam teimosia e descrença. E sabe, irmãos, isso continua acontecendo, e isso vai continuar acontecendo ao longo dos tempos. Nem todos ouvirão a palavra do Senhor com interesse, nem todos ouvirão a palavra do Senhor com discernimento. Não será em todos os casos ou em todas as situações que o Espírito Santo vai dar desejo no coração, que o Espírito Santo vai dar clareza de entendimento para os ouvintes do Evangelho. Vai acontecer, e você já certamente deve ter experimentado isso, ao pregar o Evangelho, ao testemunhar de Cristo para um amigo, para um colega de trabalho, para um vizinho, para um familiar, a pessoa responder como nós, hoje de manhã, a Jane Blonde, diz assim: eu não acredito nisso não, eu quero provas. Foi interessante ouvir, né, Helena fazendo esse papel, dizendo, eu quero provas, isso é ficção, isso é fantasia, fé é coisa de gente que não tem intelecto, que não estuda. Quantas vezes, queridos, nós vamos ouvir exatamente isso? Você vem com esse papo, com essa conversa de Jesus, de salvação, isso é coisa para quem não tem estudo, isso é coisa para gente mística, para gente que não tem, de fato, cultura. Bem, naquela situação, Paulo se deparou com gente que
mostravam teimosia. Conquanto Paulo pregasse o Evangelho, falasse sobre Cristo, que Ele era o Messias, que todo o Antigo Testamento apontava para Ele, quantos judeus ali foram teimosos e disseram: nós não cremos que Jesus é o Cristo. Quantos foram teimosos dos gregos que disseram assim: nós não cremos que Jesus é o Salvador. Não somente foram teimosos, não somente foram descrentes, não creram, mas diz Paulo que também eles falavam mal do caminho diante da multidão. Gente que não somente vai rejeitar a sua pregação, que vai rejeitar a pregação da palavra, que vai desfazer do Evangelho, mas também que vai ficar falando mal para os outros. Sim, irmãos, Paulo enfrentou isso e nós certamente vamos enfrentar. E o que fazer diante disso? Desistir? Ou simplesmente continuar ali e insistir? Vejam o que aconteceu aqui. Diante da multidão, então diz, Paulo se afastou deles. Muitas vezes o que nós vamos fazer é se afastar. Jesus disse que não devemos jogar pérolas aos porcos. E Jesus mesmo instruiu aos seus discípulos que em determinadas cidades que eles fossem rejeitados, eles deveriam sair dali. Bem, irmãos queridos, não significa que você deve desistir de pregar a palavra. Significa que muitas vezes você vai parar de talvez gastar tempo com gente que é insubmissa, gente que é teimosa, gente que está inclusive maldizendo ao falar mal de Deus e do Evangelho, e vai pregar para outras pessoas. Ou vai mudar também a estratégia. Vejam o verso de número 10. Aliás, ainda a continuação, o final do verso 9, diz que levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Percebam, Paulo muda a estratégia, sai da sinagoga e resolve utilizar um local ali de palestras, um local ali que era utilizado para palestras, provavelmente um salão, talvez um prédio educacional. Tirano, não sabemos se era só o proprietário, quem sabe fosse um professor ali, mas fato é que havia aquele local ali em Éfeso, onde era utilizado para o ensino, era utilizado, quem sabe, pessoas que alugavam para fazer discursos, dar cursos, e Paulo então vai para aquele local. Há um manuscrito que é acrescentado que diz que ele fazia isso, trazendo aqui para o horário que nós conhecemos, das 11 da manhã até as 16 horas, até as 4 horas da tarde. É possível então que Paulo nem tivesse que pagar. Há quem acredite que Paulo alugava aquele local, e há quem acredite, como o horário era por volta das 11 da manhã até as 16 horas, era um horário que não era muito utilizado. Provavelmente nem esse tal de Tirano utilizava aquele local ali, aquele seu salão, aquela sua escola nesse período. Era comum, naquela época, as pessoas trabalharem no período da manhã e por volta das 11 horas eles faziam um intervalo, a sesta. E eles ficavam até esse horário mais ou menos da tarde para depois retornarem. Paulo aproveitava esse horário. O que Paulo fazia? Diz-nos aqui o texto que ele passou a falar diariamente naquele local. E o verso 10 diz que Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Paulo gastou um tempo ali na sinagoga. As pessoas demonstraram teimosia, incredulidade, inclusive falando mal do Evangelho. Paulo sai dali, muda a estratégia, vai para aquele local ali de preleções. E durante então todo aquele período, irmãos, diariamente, durante 2 anos, Paulo expõe a palavra do Senhor, Paulo ensina a palavra do Senhor. E o resultado, quantas pessoas, a ponto de Lucas registrar que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Percebam, irmãos, a responsabilidade que nós temos como povo do Senhor de pregar o Evangelho, pregar com sabedoria, como Paulo fez. Percebeu que era momento de se retirar da sinagoga, ir para um outro local e pregar, meus irmãos, com regularidade. 2 anos, diariamente, o servo do Senhor pregando a palavra do Senhor. Irmãos queridos, o ministério da palavra é um ministério tão importante, que não é coisa para algumas horas, que não é coisa para alguns dias. É coisa, queridos, para muitos dias. Paulo, ao longo daqueles 2 anos,
ele pregou, ele ensinou a palavra do Senhor. Nós não cremos, irmãos, que nós estamos exagerando ou perdendo tempo quando nos cultos da manhã nós expomos as Escrituras, quando na escola dominical, ao invés de ficarmos perdendo tempo com coreografia, com ensino de informática ou qualquer outra matéria, nós ensinamos a palavra do Senhor para as crianças, para os adolescentes, jovens e adultos. Nós entendemos a importância da pregação, do ensino da palavra do Senhor e vamos continuar fazendo isso. Não acreditamos que seja um exagero retornarmos aqui à noite e mais uma vez termos pregação da palavra do Senhor. Há quem diga, mas já não teve pregação no culto da manhã? Vai ter de novo à noite? Sim, irmãos. É uma grande bênção para nós. Quanto mais ouvirmos, aprendermos da palavra do Senhor, melhor. E nós precisamos entender que isso não pode ficar apenas aqui entre as quatro paredes. Nós precisamos ensinar dentro de casa com regularidade aos nossos filhos, pregar e testemunhar da palavra do Senhor com regularidade onde o Senhor nos colocar, como Paulo fazia, e aproveitar as oportunidades e buscar oportunidades e fazer como Paulo fez, nos esforçando como pudermos para que a palavra do Senhor seja pregada. Então, queridos, em primeiro lugar nós aprendemos, Deus realiza a sua obra, a obra do crescimento, do seu reino, utilizando-se dos seus servos na pregação da palavra do Senhor. Pregação com ousadia, pregação com regularidade, pregação com convicção. Então, pregando o Evangelho do Reino de Deus, faça com dedicação, empenho e esforço da sua parte. Apele, como Paulo fez, para o intelecto e para o coração das pessoas. Se prepare para isso, mostrando às pessoas com a exatidão da Escritura e como estas se cumprem plenamente na pessoa de Jesus. Aproveite, por exemplo, essa época do Natal. Enquanto as pessoas estão pensando apenas em Papai Noel, em presentes e coisas do tipo, em amigo secreto, fale para elas a respeito do porquê Jesus veio ao mundo. Mostre para elas como todo o Antigo Testamento falava de Jesus. Mostre para elas sobre a importância da vinda de Cristo para a nossa redenção. Faça isso. É porque Deus deseja usar as nossas vidas para a expansão e para o crescimento do seu reino. Mas, queridos irmãos, em segundo lugar, nós aprendemos que Deus soberanamente promove o crescimento do seu reino, utilizando-se inclusive daqueles que invocam o nome de Jesus de forma indigna. Antes disso, só percebam o seguinte: Deus quer usar as nossas vidas na pregação da palavra do Senhor. Eu quero, antes de passar para o segundo ponto, fazer mais uma observação. Eu não posso deixar de falar sobre isso. Deus quer usar as nossas vidas. Nós não devemos fazer isso na nossa dependência, mas na dependência do Senhor. Eu percebo isso ao olhar para o verso de número 11, a partir do verso de número 11. Vejam que diz: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Percebam, irmãos queridos, como Deus usava poderosamente a vida do seu servo, o apóstolo Paulo, a ponto do texto dizer que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Percebam que quem realizava milagres extraordinários, não era o apóstolo Paulo, mas Deus através da vida do seu servo. É importante dizer isso porque, por vezes, as pessoas colocam o poder como se fosse da própria pessoa. E nem Paulo, nem Pedro, nenhum dos servos do Senhor ali, dos apóstolos, aceitaram a glória pessoal, a glória própria, por aquilo que eles fizeram por intermédio do poder do Espírito Santo. Mas eu quis, queridos, acrescentar aqui do verso de número 11, para mostrar aos irmãos que Deus resolveu usar as nossas vidas na pregação da sua palavra, para o crescimento e desenvolvimento do seu reino. E isso, meus irmãos, conquanto seja nossa responsabilidade, como eu disse, nós não podemos fazer na nossa própria força. Esta passagem nos ensina, guardadas as devidas proporções, porque não podemos deixar de dizer que o que acontecia ali era para mostrar, era um sinal da apostolicidade de Paulo. O fato de Deus usar a vida do apóstolo Paulo com aqueles milagres, com aquelas coisas extraordinárias, o texto Lucas diz, fazia milagres extraordinários,
tinha um sentido para aqueles dias, e já não tem mais o sentido hoje, que era para comprovar que Paulo era um apóstolo do Senhor. Assim como aconteceu com Pedro e os outros apóstolos, Deus usou a vida daqueles seus servos, e foi apenas no período apostólico, e quando o último apóstolo morreu e sucessou, para realizar aqueles milagres extraordinários. Não significa que Deus não faça milagres hoje, que Deus não cure, mas significa que aqueles homens tinham dons, e que hoje nós não temos esses dons, conquanto Deus continue agindo de forma sobrenatural, quando Ele quer, onde Ele quer, com quem Ele quer. Mas fato é, irmãos, que, como eu disse, guardadas as devidas proporções, ainda que aqueles sinais tenham sido para confirmar a apostolicidade de Paulo, isso nos ensina que a obra do Senhor hoje deve ser feita também na dependência e no poder do Espírito Santo. Não é, queridos, porque Deus não dá mais a nós este dom de realizar esses milagres, e alguns o fazem de forma com charlatanismo, não é por causa disso que nós vamos pensar que o nosso trabalho ordinário na pregação do Evangelho, na participação dos sacramentos, na evangelização, no ensino da palavra, seja coisa apenas do nosso esforço, como se Deus não tivesse nada a ver com isso. Não é verdade. E quem age assim está falhando. Eu vou pregar o Evangelho, então eu vou me preparar, e é tudo que eu preciso. Um bom preparo, para que eu fale com ousadia, para que eu fale com convicção, para que eu apele à lógica e ao sentimento das pessoas, e fazendo isso, é tudo que eu preciso. Errado. Porque, mais uma vez, não é pela nossa eloquência, não é pela nossa capacidade, não é pelo nosso preparo, que as pessoas serão tocadas. Se nós não realizarmos a obra do Senhor, como a pregação da palavra, como a evangelização, ou qualquer outra coisa que façamos como igreja do Senhor na obra do reino de Deus, se nós não fizermos no poder, na dependência do Espírito Santo, nós vamos estar falhando. Irmãos queridos, eu tenho absoluta consciência da minha responsabilidade na hora de pregar a palavra do Senhor, que eu devo me preparar, que eu devo estudar, que eu devo ler o texto, que eu devo preparar ao longo da semana, que eu devo trazer aqui a mensagem, não de qualquer jeito, mas eu tenho também absoluta convicção que mesmo que eu faça tudo isso, me prepare, estude o texto, faça exegese, pesquise e tudo mais, e traga uma mensagem clara, até mesmo com eloquência, que não faz parte, né, da minha característica, mas mesmo que eu conseguisse pregar com clareza e eloquência, se eu fizer isso na dependência da minha força, está tudo errado. É por isso, queridos, que quando nós preparamos, e eu tenho certeza que os pastores fazem isso, pelo menos os pastores dessa igreja, nós preparamos sim, mas nós clamamos ao Senhor dizendo: Senhor, usa as nossas vidas, porque se o Senhor não fizer isso, de nada vai adiantar o meu preparo. Agora há pouco à tarde eu orava assim: Senhor, de nada adianta todo preparo, todo estudo, que certamente foi ainda pouco, mas se o Senhor não preparar os corações daqueles que ouvirão essa mensagem, se o Senhor não falar através de mim, vai ser algo vazio. Irmãos queridos, nós precisamos pregar na dependência do poder do Espírito Santo. Eu citei ainda há pouco Spurgeon, eu gosto muito de Spurgeon, tanto das pregações como da história desse servo do Senhor. É dito que quando ele subia até o púlpito da sua igreja, o tabernáculo metropolitano lá de Londres, conforme ele ia subindo os degraus, e eram muito mais degraus do que nós temos aqui, a cada degrau subido, ele dizia: eu dependo do Espírito Santo. Ele ia orando, e então aquele homem, ao assumir o púlpito, ele não pregava na sua força, na sua capacitação, mas na dependência do Espírito Santo. Certamente por isso ele ficou conhecido como o príncipe dos pregadores, não porque era alguém poderoso, mas alguém que pregava no poder daquele que é todo poderoso, nosso Senhor. Irmãos queridos, este foi o primeiro ponto. Deus, Ele soberanamente promove o crescimento do seu reino, usando as nossas vidas na pregação do Evangelho. Nós precisamos fazer isso com preparo, com dedicação, com ousadia, mas nunca sem fazer na dependência do poder do Espírito Santo.
Mas em segundo lugar, irmãos, Deus soberanamente promove o crescimento do seu reino, utilizando inclusive daqueles que invocam o nome de Jesus indignamente. Vejam comigo a partir do verso de número 13. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre as pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seba, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Percebam, irmãos, que fato curioso. Alguém disse: seria cômico se não fosse muito trágico e vergonhoso. Um grupo, meus irmãos, aqui denominados que eram filhos de um sumo sacerdote chamado Seba, um grupo, 7 filhos, que eram exorcistas ambulantes. E quando eles veem o que Deus fazia através do seu servo, o apóstolo Paulo, quem sabe empolgados, quem sabe até possuídos certamente de outros propósitos, eles resolvem também expulsar demônios, resolvem fazer aquilo que Paulo fazia, usando o nome de Jesus. Olha que curioso, diante de um homem possuído, de um espírito maligno, conforme diz o verso de número 16, era um homem possuído de um espírito maligno, e o verso 15 diz isso também, eles vão até ali e eles usam o nome de Jesus. Eles dizem: ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Percebam que eles usam a expressão a quem Paulo prega. Eles falam do nome de Jesus, mas eles não conhecem verdadeiramente a Jesus. Eles falam do poder de Jesus a quem Paulo pregava, mas eles não conheciam o poder de Jesus. Irmãos queridos, eram pessoas que usavam o nome de Jesus como se fosse uma fórmula mágica, como muitos ainda o fazem hoje. Não é incomum igrejas onde pessoas que se dizem pastores, bispos, até alguns mais desaforadamente, eu diria, se auto-intitulando apóstolos, o que é um absurdo, e que fazem uso do nome de Jesus como se fosse uma palavra mágica. E alguns dizem: você precisa fazer uso desse nome, porque se você fizer uso desse nome, esse nome tem poder. Irmãos queridos, de fato, o nome de Jesus tem poder, mas não é usar o nome, falar esse nome, que é fazer uso do poder do nome de Jesus. Aqueles homens passam uma vergonha tremenda. Eles vão ordenar àquele que estava possuído de espírito maligno, que aquele espírito deixasse, no poder do nome daquele a quem Paulo pregava. E acontece que, conforme nós vemos aqui no verso de número 16, o possuído do espírito maligno saltou sobre eles. Antes, diz o verso 15, ele responde o seguinte: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas e vocês? Quem vocês são? Eles citam Jesus, eles citam Paulo, e aquele espírito maligno conhecia. Certamente, que espírito desse mundo não conhece a Jesus? O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eles conheciam também aquele a quem Deus usava poderosamente, que era o seu servo, o apóstolo Paulo. Mas aquele homem, então, possuído daquele espírito maligno, diz para aqueles 7 homens: quem são vocês? E nós lemos, queridos, sobre a vergonha que eles passam, porque aquele possuído de espírito maligno saltou sobre eles. Já imaginaram a cena? Aqueles 7 homens, o homem possuído de espírito maligno pulando sobre eles, dominando a todos, e diz Lucas: de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Eles saem da casa sem roupa, envergonhados. Eles saem ali, meus irmãos, humilhados. Que coisa terrível. Irmãos, isso nos ensina muita coisa. Os apóstolos curavam pessoas no nome de Jesus, não para praticarem magia, mas para demonstrarem a autoridade de Jesus. O termo nome significa a pessoa, as palavras e as obras de Jesus. Não é simplesmente você usar por usar. Então, qualquer um que utilize, identifica-se com Jesus e se torna um verdadeiro representante dele. Agora, um descrente não pode usar. E aqueles homens não tinham condições de usar.
John Stott, falecido pregador, teólogo anglicano, ele diz o seguinte: é certo que há poder para salvar e curar no nome de Jesus, como Lucas faz questão de ilustrar, mas a sua eficácia não é mecânica, nem pode ser empregada levianamente. É fato que há muitos que têm empregado o nome de Jesus de forma leviana. Não faça isso. Mas o que nós percebemos aqui na continuação do texto é que, conquanto aqueles homens tenham usado o nome do Senhor de forma leviana, Deus, em sua soberania, Ele usa quem Ele quer. E é por isso que Lutero dizia que o diabo é o diabo de Deus, no sentido de que o próprio maligno, o próprio mal e as pessoas más são, de alguma forma, usadas por Deus, quando Deus permite a ação deles, e Deus não é o autor nunca do mal, mas Deus, quando permite inclusive a ação do mal, Deus permite para executar os seus planos, que são planos bons, planos eternos. E vejam o que diz o texto a partir do verso de número 17. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. A coisa se espalhou, meus irmãos. A história daqueles 7 que foram humilhados por aquele que tinha um espírito maligno se espalhou. E olha o que diz a continuação do verso 17. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Irmãos queridos, que coisa curiosa, como Deus age de forma maravilhosa. Aquele incidente, o acontecimento, não serviu para desqualificar o apóstolo Paulo, não serviu para envergonhar o evangelho ao nome de Jesus, serviu, queridos, para causar temor no coração daquela gente. Eles perceberam que é coisa séria brincar com o nome de Jesus, eles perceberam que de fato há poder no Senhor, e não se pode usar o nome de Jesus de forma leviana. E quantos deles certamente faziam isso? Mas quando eles ficam sabendo da história daqueles 7 filhos de Sevas, que foram humilhados por aquele com espírito maligno, aquilo causa temor ao coração deles. Irmãos queridos, Deus, em sua soberania, para o crescimento do seu reino, usa inclusive situações como essa. É por isso que nós não podemos achar que tudo depende de nós, e se nós não fizermos, a obra do Senhor não será feita. Não podemos fugir da nossa responsabilidade, mas Deus usa, inclusive o mal, inclusive descrentes, inclusive gente que usa o seu nome de forma indigna, para realizar os seus propósitos. Ele é Deus, Ele é soberano. E vejam o que diz, irmãos, o verso de número 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Percebam, irmãos, o impacto daquele acontecimento. Deus usando a vida de Paulo na pregação do Evangelho, Deus usando a vida de Paulo com milagres extraordinários, e Deus usando inclusive aquela situação vexatória, vergonhosa, daqueles que usaram o nome do Senhor de forma indigna. Tudo para o crescimento do seu reino, a ponto disso ter impactado tanto, que muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Irmãos, pastor chamado Reverendo Olivar Alves Pereira, na sua apostila sobre o livro de Atos, ele diz o seguinte numa aplicação: não importam os meios e os instrumentos que Deus usa para realizar sua obra. Olha que interessante. O que importa é que a honra nunca será para o instrumento, mas sempre para Ele, para o Senhor. Se for servido a Ele nos usar de alguma forma, não devemos jamais tomar para nós a glória que é somente dEle. Além disso, devemos demonstrar profundo zelo pelo nome de Cristo, não invocando-o supersticiosamente, e muito menos de forma insolente. Invocar o nome de Jesus implica em conhecê-lo como Rei eterno, Deus Todo-Poderoso, Senhor Supremo, diante de quem todos devem dobrar os seus joelhos humildemente. E aí ele conclui: quando você toma o nome de Cristo em vão, ou coloca em conversas banais, demonstra ser pior que um demônio, que apesar de ser um ente maligno e condenado, conhece a Cristo e treme de medo diante do seu santo nome. Irmãos queridos, Deus usa inclusive aqueles que utilizam o seu nome de forma indigna para o crescimento do seu reino. Isso deve nos levar, queridos, talvez até nos envergonhar. Se Deus usa até isso,
Por que nós não temos sido instrumentos nas mãos do Senhor? Nós que conhecemos o Senhor, nós que entendemos o poder, a glória e a santidade no nome do Senhor, deveríamos nos envergonhar diante disso e dizer: Senhor, usa as nossas vidas, que não seja necessário o Senhor usar o mal, que não seja necessário o Senhor usar aqueles que usam o Teu nome de forma indigna, que o Senhor use as nossas vidas, a Tua igreja, para o crescimento do Teu reino. O texto continua e eu encerro a partir do verso de número 19, diz o seguinte: também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Irmãos, percebam que aquela gente foi de tal forma impactada que eles resolvem se livrar daquilo que estava servindo de empecilho para a vida deles. Gente que era envolvida com misticismo, com feitiçaria. Eles fazem algo que no aconselhamento bíblico a gente chama de processo de amputação radical. Sabe quando Jesus diz: se uma das tuas mãos te faz pecar, arranca; se um dos teus olhos te faz pecar, arranca. Jesus não falava literalmente. Há coisas na nossa vida, queridos, que nós precisamos eliminar. E o que aquela gente faz? Foi justamente isso. Diz o texto que muitos dos que haviam praticado magia pegaram os seus livros e queimaram diante de todos. Irmãos, ali, quando diz que calculando o valor dos livros, verificava-se que chegava a 50.000 denários. Um denário, é uma moeda de prata romana, equivalia a um dia de trabalho. Se você pegar hoje, fizer o cálculo, o salário do mínimo e calcular, e encontrar o valor de um dia de trabalho, e multiplicar por 50.000, você vai ver que valor vai chegar. Irmãos, foi muito dinheiro. Certamente eles tiveram um prejuízo financeiro, material muito grande. Mas isso não é o que importava mais. O que mais importava para eles era se livrar daquilo que estava servindo de impedimento para o reino do Senhor, na vida deles e através da vida deles crescer. E então eles fazem isso. E aí você pode pensar: será que eu tenho algum livro que eu tenho que queimar? Será que eu tenho algum CD? Eu me lembro de ver gente dizendo assim: eu vou queimar tal CD, me faz mal. Eu continuo, meus irmãos, com os meus CDs lá dos Beatles, eu não vou queimar não, viu, irmãos? Eu não acho que é isso que seja a coisa que eu deva fazer, não. Sabe, a coisa aqui é muito mais profunda. Não é você queimar um CD porque é música de alguém que é do mundo, não é isso. É você se livrar de coisas que estão atrapalhando a sua vida espiritual. Talvez seja até um CD, não sei. Talvez seja eliminar a prática de acessar determinados sites ou programas de televisão. Talvez um relacionamento que te tem feito pecar, um namoro, uma amizade, eu não sei. Mais uma vez citando o reverendo Olivar, ele diz o seguinte: em sua vida existem pecados e empecilhos que precisam ser abandonados para que a palavra de Deus cresça e prevaleça em sua vida? Não temos livros de mágica, mas temos outras coisas que roubam o nosso tempo e coração. Quem sabe você tem que se livrar um pouco dos acessos ao Facebook, ao YouTube, ao Netflix, eu não sei. Ele diz mais: são os entretenimentos desta vida, coisas que são úteis se devidamente empregadas, mas que se tornam sérios obstáculos à nossa comunhão com Cristo. Irmãos queridos, nós aprendemos nesta noite que Deus, Ele realiza a sua obra do crescimento do seu reino, usando a sua igreja na pregação da palavra, com ousadia, com preparo, mas na dependência do Senhor. Mas Ele usa inclusive improváveis. Ele usou aquela situação daqueles que usaram o seu nome de maneira indigna para causar temor. Ele usou inclusive aquele possuído de espírito maligno para que aquela situação causasse temor na vida, no coração daquela gente. Ele usa quem Ele quer. Mas eu desejo que Ele use a minha vida e use a sua vida. Eu espero que você deseje isso mesmo. Mas há coisas que talvez estejam servindo de impedimento para que Deus use a sua vida para o crescimento do seu reino. Resolva hoje, em nome de Jesus, se desvencilhar daquilo que tem servido de tropeço, de impedimento, para que você seja um instrumento nas mãos do Senhor,
para o crescimento do seu reino. O texto termina dizendo, verso 20, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Eu creio, meus irmãos, porque eu creio no poder soberano do Senhor, que a palavra do Senhor vai continuar crescendo, vai continuar se expandindo, prevalecendo poderosamente, não por nossa causa, mas apesar de nós. Porque Deus, Ele vai realizar a sua obra, mas eu desejo fazer parte disso. Você não deseja, não? Você não deseja ser um instrumento para que a palavra do Senhor, através dessa igreja, continue, e o reino do Senhor, através dessa igreja, continue se expandindo? Eu desejo isso. E se você deseja isso também, ore agora.